Fala, nono ano. Tudo bem, galera? Pessoal, esta será a nossa primeira videoaula em que retomaremos alguns pontos já demonstrados, já passados para vocês, tanto em sala quanto pelo material. Tudo bem, turma? Então, é o seguinte, turminha. Esta videoaula ela vai abarcar a questão dos pronomes relativos e indefinidos, tá? Assunto que vocês já tiveram acesso, assunto que nós já discutimos um pouco, mas eu quero retomar aí para que nada fique para trás, que nada fique esquecido, tudo bem? E aí sim, a partir desta aula a gente retoma as explicações do nosso conteúdo. Vale lembrar, galerinha, que esta videoaula ela está disponível tanto para o nono do parque quanto para o master. Eu espero que vocês façam bom proveito, tudo bem? Qualquer coisa, perguntem, apareçam nas lives, chamem, mandem mensagens lá no mural, que aí eu volto a retomar o assunto. Beleza? Então, pronomes relativos, galerinha, é o seguinte, são aqueles que representam nomes já mencionados, tá? Então, os pronomes relativos, eles vão se referir a um antecedente, a algo que já foi escrito, que já foi dito, ok? E também com os quais acaba se relacionando. Ele vai estabelecer uma relação entre a informação já apresentada e todo o complemento que ele trará, ok? Então, nós temos aí o que, qual, quem, quanto, cujo, onde. Os pronomes eles são variáveis e invariáveis. Então, os pronomes variáveis são aqueles que sofrem modificação quanto ao gênero, masculino, feminino, e também quanto ao número, singular e plural. Tá? Já os invariáveis são aqueles que não sofrem alteração. Eles não sofrem nenhum tipo de modificação, como, por exemplo, o pronome que. Né? Não existe ques, né? Existe o termo que. Então ele não sofre, percebam aí que ele não sofre nenhum tipo de alteração, tá bem? O pronome que, aproveitando, já que começamos a falar sobre ele, é um pronome relativo que pode se referir às pessoas, mas também pode se referir às coisas, tudo bem? Tanto que o exemplo que está aí, eu acho que ele traz muito bem esta ideia. Deixo as coisas que amo livres. Né? Exemplo dado, inclusive, em sala de aula, e que nós discutimos um pouquinho sobre isso, para que a gente fizesse a classificação se era um sujeito, se era um objeto, se era um predicativo, não é mesmo? E aí a gente acabou aí fazendo algumas relações para que vocês entendessem, tá? Então, o pronome relativo que, turma, ele pode ser utilizado tanto para se referir a um antecedente pessoa, ok? Quanto a um antecedente objeto ou coisa, beleza? Por que nós usamos os pronomes relativos? Para que as palavras não sejam repetidas dentro da frase, beleza? Tudo bem? Então, nosso segundo pronome é o pronome qual, e o qual ele é um pronome variável. Por quê? Porque ele pode sofrer mudança. O qual, a qual, os quais, as quais. Então percebam, nós temos essa variação de masculino e feminino e também de singular e plural. Beleza? E aí a frase, os restaurantes, os quais nunca abrem aos sábados, perdem muita clientela. Os quais, ele está se referindo a um antecedente. No caso desta frase, os restaurantes. Ok? Então o pronome qual, galera, ele sofre a variação, tá? E ele é muito utilizado para pessoa e para as coisas. Ele vai ser utilizado, na verdade, desculpem, ele é muito usado. Ele vai ser utilizado, na verdade, com a mesma função do pronome que. Tá? A diferença, o pronome qual, ele dá mais clareza à frase. Né? Ele indica uma situação mais determinada. O que ele é muito abrangente, então ele pode ser aplicado em várias situações. Lembrem-se que o que também é uma conjunção, né? Então, assim, só tomem cuidado. Em algumas frases é mais interessante, mais correto que vocês utilizem o qual, a qual, os quais ou as quais, porque ele dá mais clareza, tá? Eles darão mais clareza para a frase de vocês. Tudo bem? E é interessante, turma, porque vocês podem utilizar esse qual, né? E substituir o que? Por exemplo, o trabalho que fiz refere-se à língua portuguesa.
Se vocês quiserem dar mais clareza a esta frase, vocês podem escrever assim: o trabalho o qual fiz refere-se à língua portuguesa. É até mais formal. Percebam que muda a frase, inclusive na sua entonação, tá bem? A cantora que acabou de se apresentar cantou muito bem. A cantora a qual acabou de se apresentar cantou muito bem. Apresentou-se muito bem. Percebam que trocar o qual, ou melhor, trocar o que pelo o qual, a qual, acaba sendo até mais erudito, né? Mais correto, tudo bem? Dá um ar assim de mais melhor adequado, melhor estruturado, beleza? Terceiro pronome relativo, o pronome quem, e o quem ele só pode ser utilizado para se referir à pessoa, ok? Então, ó, estudante é quem se dedica a aprimorar. Percebam que o pronome relativo quem, ele faz uma referência ou ele tem como antecedente uma pessoa, um sujeito, tá? E ele pode estar acompanhado, melhor dizendo, ele pode estar acompanhado de uma preposição, tudo bem? Percebam, a pessoa de quem você me falou, Nathan, está aqui assistindo a nossa aula. Então, quando eu coloco a pessoa mais a preposição de, é muito fácil ou é muito mais prático nós atribuirmos ou utilizarmos o pronome relativo quem. Porque esse quem está se referindo à pessoa que o Nathan mencionou para mim. Percebam então que esta questão da preposição antes do pronome quem acaba também aí contribuindo para deixar a frase mais clara, tá? A frase mais objetiva. Tudo bem? Quanto. Turminha, o pronome relativo quanto, ele virá acompanhado, muitas vezes ele virá acompanhado, né, ele será antecedido por um pronome indefinido. Tudo quanto comprei saiu barato, senão eu não comprava, né? Tudo, todo, toda, todas. Então, o pronome indefinido, ele acaba acompanhando o pronome relativo quanto, tá? Tudo quanto quis falar, eu falei. Tudo quanto comprei foi para o meu uso. Então percebam que o pronome relativo quanto sempre virá acompanhado do pronome indefinido. E aí nós temos vários pronomes indefinidos que podem anteceder este pronome relativo. Ok? Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, deem uma olhada, deem uma revisada no material, porque lá eu lembro de ter posto mais exemplos, talvez fique mais fácil vocês verem outras frases, certo? Certo? Então, maravilha. Logo em seguida, nós vimos o pronome cujo, e eu lembro de ter comentado com vocês que o pronome cujo ele tem uma regrinha muito específica, né? Por quê? Porque o pronome cujo também é um pronome possessivo, indica posse, né? Quando você possui algo, quando aquilo pertence a alguém. Então, ó, o professor cuja casa foi assaltada mora aqui perto. A casa é de quem? Ele está se referindo a quem? Olha lá o antecedente, o professor, não é? Então, este pronome, ele vai ser um pronome relativo porque ele se refere a alguém, ele se refere a algo, ao mesmo tempo que ele vai dar a ideia de posse. Aquilo a qual ele se refere pertence a alguém, certo? Vale destacar, galera, e aí eu coloquei para vocês, ó, cujo, o pronome cujo não permite uso de artigo ou verbo posterior a ele. Nunca vocês terão a palavra cujo, o pronome cujo, e em seguida um artigo, o ou artigo a, ou um verbo. Tudo bem? Até porque se vocês fizerem a análise sintática do cujo,
vocês vão perceber aí que ele pode desenvolver, na maioria das frases, ele desenvolve a função de adjunto, tá? Então é só para que vocês saibam, para evitar esse tipo de colocação. Porque quando nós falamos, parece que existe um pronome, né? Cuja casa, cujo carro. Mas se vocês escreverem, vocês irão perceber que este artigo ele não existe, tá? E nem o verbo virá aí depois do pronome. Tranquilo? Já o onde, turma, é um pronome relativo que indica lugar estático, lugar fixo. E na sala de aula eu falei isso para vocês, tá? Se eu estou me referindo a um lugar fixo, estático, sem movimento, pronome onde. Onde está meu celular? Onde está minha bolsa? Onde está a chave do portão? Percebam, é um lugar fixo, estático. Agora, se existe a ideia de movimento, ir e vir, aí nós utilizamos o aonde. Aonde você foi no fim de semana, Tressano? Aonde você foi passear, Montanari? Percebam que eu tenho esta ideia de movimento, ir e vir, aí sim eu vou utilizar o aonde. Ok? Agora, se eu estou me referindo a um lugar estático, lugar em que deixei alguma coisa, lugar, aí sim nós vamos utilizar o onde. Só que não se esqueça, turma, este pronome ele também pode ser empregado com o valor de em que. Só que o em que ele deve ser utilizado para indicar uma situação. Por exemplo, a discussão em que me meti foi um fiasco. Discussão é um espaço fixo? É um lugar fixo? É um lugar estático? Não, é uma situação onde as pessoas, em que as pessoas estão dialogando. Se eu uso este em que, eu estou me referindo a uma situação. Se eu uso o onde, eu estou me referindo a lugar estático. Se eu utilizo aonde, é uma situação que requer movimento, ir e vir. Tudo bem? É bem geral, turma. Não se esqueçam que tudo isso já foi dito para vocês e tem no caderno, tá? Eu mesmo passei na lousa e pedi que vocês copiassem, anotassem, tá? Mas é para que vocês entendam aí e vejam que existem diferenças dentro das palavras que nós utilizamos na relação, no estudo de pronomes. Tranquilo? O restaurante onde almocei, o lugar que almocei, estava com uma promoção ótima. Então, lugar fixo, estático, tá? Em seguida, meus amores, nós falamos sobre os pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa, dando-lhe, né, um sentido vago, quando nós não temos a certeza, ou quando expressa uma quantidade indeterminada, né? Todos os alunos estão aqui. Quantos são esses alunos? Não sei. Eu não tenho a determinação, eu não tenho determinante, ok? Então, o pronome indefinido, ele é muito utilizado nesta questão de deixar o sujeito solto dentro da frase, né? Alguém me disse que vocês não assistiriam às videoaulas. Vocês sabem quem me disse? Fica solto, fica vago, tudo bem? Então, é esta a ideia. Vale destacar, galera, que os pronomes indefinidos, eles podem ser substantivos, tá? Que assumem, então, o lugar do ser ao qual se referem dentro da frase. Então, alguém, ninguém, nenhum. Estes são os pronomes indefinidos substantivos, porque ele está se referindo a um ser, a um sujeito. Mas nós também temos os pronomes indefinidos adjetivos, né? E estes qualificam um ser dentro de uma frase, dentro de uma oração. Cada povo, certa cultura,
Percebam que nós temos aí algumas palavrinhas que se referem às pessoas. Em contrapartida, nós temos algumas palavras que vão se referir a algo. E com os pronomes indefinidos, não seria diferente. Alguns nós podemos utilizar para as pessoas, enquanto outros pronomes indefinidos são utilizados para se referirem a alguma coisa, a alguma quantidade. Beleza? Tranquilo? Muitos alunos estão assistindo. Quem disse que vocês não aprenderiam, né? Vários professores estão gravando videoaulas. Então é sempre quando nós estamos nesta relação de o outro, né? Existe um outro sujeito, existe alguém que nós estamos nos referindo. Tranquilo? Depois, turminha, eu falei para vocês quanto às colocações pronominais. Tá? Na língua portuguesa, nós temos a ordem direta, que é o sujeito mais o predicado. Vocês aprenderam isso no 8º ano. E agora, no 9º, nós estamos vendo essa questão de sujeito mais verbo. E quando existe um complemento, podendo ser um objeto ou um adjunto. E aí, galera, eu quero que vocês se atentem ao uso dos pronomes pessoais oblíquos. Me, te, se, si, nos, vos, comigo, consigo, contigo, conosco, convosco, né? Que são os pronomes, galera, oblíquos, né? Voltados para algumas situações muito, vamos dizer assim, de modo bem fechado, né? Os pronomes oblíquos, galera, em língua portuguesa, e eu lembro de ter falado isso para vocês, são pronomes que não podem começar uma frase. Nós não podemos dizer te amo, me beija, né? Te quero. Tudo bem? Cuidado. Esses pronomes eles não podem começar nenhuma frase dentro da língua portuguesa. É regra. Tá? Então nós vamos sempre ter o seguinte, a próclise. O que é a próclise? É quando o pronome ele aparece antes do verbo. Mas professor, se ele vem antes do verbo e nós precisamos começar uma frase, significa que existe uma palavra então antes do pronome? Sim. Vocês sempre terão uma palavra que pode ser advérbio, que pode ser um pronome indefinido ou interrogativo. Podemos ter aí uma conjunção, se for uma oração subordinada. Podemos ter uma palavra exclamativa. Nós também podemos ter um verbo no gerúndio após o pronome e antes nós teremos a preposição em, ok? Que eu já vou falar para vocês. Podemos ter a palavra ambos, que é um numeral. Podemos ter as orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos. Então percebam, a frase em língua portuguesa sempre será escrita da seguinte maneira. Uma palavra, que pode pertencer a todas essas classificações que estão aqui, o pronome oblíquo e aí sim o verbo. Isto é a próclise. Então, advérbio. Advérbio atrai para si o pronome. Amanhã, advérbio, te, pronome, entrego os materiais. Entrego, verbo. Ok? Ninguém, advérbio, me, pronome, falou, verbo. Então percebam, os advérbios em língua portuguesa, eles vão trazer para si o pronome. Então nós teremos advérbio, pronome e verbo. Tranquilo? Espero que sim, tá? Se não, deem uma olhada no material, que aí vocês talvez compreendam de uma maneira melhor. Todos os pronomes indefinidos e interrogativos, então, pronome, interrogativo ou indefinido, pronome oblíquo e o verbo. Quem te contou sobre a videoaula de hoje? Alguém me disse que vocês estão namorando. Tananana. Quem será, né? Parque, master, parque. Tá? São só alguns exemplos aí para que vocês não se esqueçam. Tem um pronome interrogativo ou indefinido? Já saibam, que em seguida vocês terão pronome oblíquo. Tá? E aí sim, o verbo.
As conjunções subordinativas, lembra? Lá no comecinho do ano que nós estudamos as conjunções? Mesma coisa, galera. Oração principal, conjunção subordinativa, pronome e verbo, tá? Palavras exclamativas. O que são as palavras exclamativas? São aquelas frases verbais que exprimem desejo, tá? Deus te proteja, Deus te guie, ok? Então, são aí algumas colocações que vocês podem ter o uso da próclise. Verbos no gerúndio. Então, verbos no gerúndio são aqueles terminados em NDO, utilizados para presente e passado. Eu estou assistindo a videoaula de língua portuguesa. Eu estava assistindo a videoaula quando a internet caiu. Então, verbos no gerúndio, presente e passado, tá? E percebam, vocês sempre terão aí a preposição em, ok? Então, preposição em, pronome oblíquo, verbos no gerúndio. Em se tratando de séries, parece estranho? Eu sei que parece, turma, né? Por quê? Porque vocês não estão acostumados, mas a gramática trabalha com a ideia da regra, e isto é uma regra. Temos a preposição em, temos o pronome oblíquo, e aí sim nós teremos o verbo no gerúndio, tá? Não estranhem. Por mais que vocês não estejam acostumados, é como a gramática nos orienta, tá? Por quê, galera? Não se esqueçam. Se é uma próclise, o pronome está antes do verbo. Se o verbo está no gerúndio, o pronome está antes do verbo. Só que em língua portuguesa não se começa a frase com pronome. Por isso que nós temos, então, a preposição, né? Porque vocês poderiam falar assim, ó, se tratando de séries, eu já assisti todas. Sim, acredito até que vocês falem. Só que não se esqueçam. Se, pronome oblíquo. Pode começar frase? Não. O que teria antes, então? Se o verbo está no gerúndio, tratando, lá no comecinho da frase, tem que ser a preposição em, tá? Numeral ambos, então, a palavra ambos, ela vai aproximar o pronome para si, ela vai trazer o pronome para si. Ambos se conhecem desde o ano passado. Quem? Não sei. Ambos se conhecem desde esse ano. Ambos se sentaram juntos no mesmo banco. Então a palavra ambos, ela vai trazer para si o pronome. Ela vai aproximar o pronome para com ela, tá? Então, ó, ambos se conhecem. Numeral, pronome e verbo. Tranquilo? Orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos, assim como aqui, ó, na questão no ponto 2, tá? Então, sempre que nós tivermos aí pronomes interrogativos, advérbios interrogativos, vocês devem utilizar o pronome antes do verbo e a palavra só. Mas a palavra só quando ela estiver empregada no sentido de apenas, somente, tá? Apenas se lembram de estudar na véspera das provas. Somente se lembram de estudar na véspera das provas. Então percebam que nós temos aí esta regrinha, ok? A mesóclise. O que é a mesóclise, turma? Então, próclise, o pronome vem antes. Pró, antes, ok? Mesóclise, meso, meio. Ou seja, o pronome está intercalado ao verbo. Então, vocês vão ter o verbo emprestar, hífen, pronome, lhe. Então, ó, verbo emprestar. Pronome oblíquo, lhe. Hífen de novo. E estas duas letrinhas, esses dois morfemas, eles vão indicar o tempo. Emprestar, lhe, ei. Eu sei, turma, vocês não estão acostumados, vocês acham estranho. Só que a mesóclise é muito utilizada por pessoas que já possuem um certo nível de formação, né? Até mesmo para atribuir essa característica mais formal, mais intelectual, tá? Existe a regra? Existe. Deve ser utilizada? Deve ser utilizada. Vocês sabiam? Até o momento não. Agora vocês sabem. Só que a mesóclise ela só pode ser utilizada para duas situações. Quando o verbo estiver no futuro do presente, ou seja, próximo de ocorrer,
Emprestar-lhe-ei o meu carro hoje à noite. Próximo, ó, hoje à noite, está próximo de acontecer. Tudo bem? Então, ó, verbo, pronome e a indicação do tempo. Ou a segunda opção, que é o futuro do pretérito do indicativo. Pode acontecer, pode, não significa que vai acontecer, desde que um determinado fato se dê no passado. Por exemplo, eu emprestar-lhe-ia o meu carro somente se você fosse uma pessoa responsável. Ou seja, qual que é o fato no passado? Ser responsável. Você é? Não. Então eu não vou lhe emprestar o carro. Tá? O futuro do pretérito é sempre essa. Pode acontecer, desde que uma situação no passado tenha ocorrido, tenha se dado. Tá? Então a mesóclise é somente futuro do presente ou o futuro do pretérito. Beleza? Somente para estes dois tempos verbais. Verbo, pronome e o morfema que indica o tempo. Tá? E a ênclise, turma, para encerrar, é a última colocação pronominal. Na verdade, é a que nós mais utilizamos. Por quê? Porque em língua portuguesa toda frase pode ser iniciada por um verbo. E aí sim nós vamos ter o pronome. Faça-me um favor. Estude. Cortou-se com o aparelho de barbear. Ó, tá na hora já, né? Tá quase. Certo? Então percebam, como que você vai começar uma frase em língua portuguesa? Sujeito mais predicado. Ótimo. Mas você também pode começar pela ordem inversa. O que é a ordem inversa? Verbo e o pronome que é indicativo de sujeito. Está se referindo, está sendo empregado no lugar de sujeito, né? De um substantivo, de alguém que executará a ação. Faça-me um favor. Vocês podem dizer assim, me faz um favor? Pode. Está errado gramaticalmente falando? Sim. Dentro da língua portuguesa? Sim. Mas é falado? É falado. Em meios mais... em situações mais cotidianas, tá? Em uma produção de texto, em uma prova, vocês devem utilizar a regra, ok? Então, ó, toda frase iniciada por verbo, o pronome vai aparecer em seguida. Ou uma pausa antes do verbo devido à pontuação. Não, vírgula. Disse-me, mesma coisa daqui de cima, turma, ó. Verbo acompanhado do pronome. Tudo bem? Hoje realizam-se consultas mais em conta. Caso todos vocês tenham dúvidas, por favor, escrevam-me. Turminha, eu espero de verdade que esta videoaula ajude a todos vocês, tá? Que possa sanar aí algumas dúvidas, mas caso vocês tenham algum questionamento, alguma pergunta, estarei nas lives, nos horários que vocês já receberam, ou vocês mandem mensagem para mim pelo mural da sala e aí a gente vai se falando. Tudo bem? Galerinha, obrigado, cuidem-se e bons estudos!